Pilastra da Verdade. Olá, meus amigos, Antônio Galvão com mais um vídeo aqui para o canal Pilastra da Verdade. Eu quero ser muito grato a todos vocês pela interação no canal, agradecendo de coração, porque vocês têm ajudado muito este canal. E aos poucos ele vai se incorporando aí, as pessoas estão chegando. Eu falei que eu ia fazer um vídeo falando sobre esse vídeo da pastora Nadir, conhecida entre nós, bem conhecida aí no YouTube, pelas suas chamadas, entre aspas, revelações e visões que ela diz ter do suposto mundo imaginário, o mundo espiritual, incluindo céu e inferno. E, para quem não sabe, a pastora Nadir, ela tem uma igreja ali em Santo André, São Paulo, onde o Jason Ferrer foi lá fazer uma visita à igreja e fazer uma certa investigação e tentar descobrir se de fato o que a pastora Nadir diz tem sentido. Se de fato o que ela diz há uma veridicidade, há uma realidade. Claro, todo ateu, se você não sabe, você que desce a ripa nos ateus, todo ateu, ele não perde a possibilidade de voltar a crer um dia, quem sabe, se caso ele tiver alguma prova de realmente uma existência de um ser monitorador, o chamado Deus. O ateu, ele vai criticando o sistema religioso em si, as mentiras da religião, porque até então o ateu nunca viu a ação direta de um ser espiritual. Então o ateu não acredita em nada disso. O ateu acredita tão somente no que vê diante dos olhos. Ateu não tem fé, ateu tem convicção. E o Jason Ferrer, como ateu, ele disse, não, eu já que estou em São Paulo, vou fazer uma visita à igreja da pastora Nadir, vou fazer uma entrevista a ela e vou ver se de fato isso acontece, isso existe. Não vou me revelar como ateu. Claro, se ele chegasse lá e se revelasse como ateu, talvez ela não iria fazer essa entrevista com ele. Mas ele disse não, como a igreja dela diz que tem a presença de Deus e que Deus revela tudo, não precisa eu me identificar. Chegando lá, vou pedir para fazer entrevista com ela, vou ver o culto, participar do culto, porque o culto realmente é público. E de fato eu vou ver se isso acontece, se essas revelações são verdadeiras. Essa foi a intenção de Jason Ferrer. E então eu serei revelado lá como um ateu e eles vão orar por mim. Não, Jason chegou lá e pediu para fazer entrevista com a pastora Nadir e fez a entrevista com a pastora Nadir. Depois participou do culto, viu aquelas outras irmãs lá que dizem também ter tom de revelação. Inclusive a pastora Nadir aqui está defendendo uma que tinha entregado um envelope para Jason Ferrer como se fosse uma vitória, uma bênção, porque o que Jason foi buscar estava recebendo. E quem ela vai defender aqui, que é da igreja dela, claro, tem que defender que é da igreja dela, também fala um monte de coisa sem sentido em questão de termo espiritual. Cavalo marinho, dragão, ou seja, viu rede ali para proteger, e só que não teve nenhuma revelação sobre o Jason Ferrer. Então vamos ouvir aqui o que ela diz, que a pastora Nadir diz, e eu vou fazer aqui um argumento. Talvez esse vídeo não seja um vídeo que eu venha trazer tudo que ela falou aqui, mas ao decorrer do vídeo possa ser que eu divida para outros vídeos,
porque esse vídeo eu não vou tomar muito tempo também, para não ficar extenso para vocês aí, durante o período da manhã que chegam os vídeos. E eu posso fazer o vídeo número 2, porque ela falou muitas coisas aqui que eu vou trazer muitos argumentos importantes. Vamos ouvir aqui. Que acompanha este canal. Nós hoje, meus amados irmãos, vamos trazer um esclarecimento a vocês sobre esses comentários que estão aí no YouTube novamente, os ataques do diabo contra a nossa igreja. Olha só, presta atenção. Glória a Deus, mas não prospera não. Que Isaías 54 diz que nenhuma ferramenta preparada para nós. Primeiro que ela já começa a contradizer ela mesma aqui. Nenhum ateu faz nenhum ataque contra a igreja da pastora Nadir. A única coisa que o ateu fala e comenta, não só ateu, tem também cristãos, muitos cristãos aí, falando sobre o chamado ministério da pastora Nadir. Eles fazem vídeo desacreditando nas visões, nos delírios da pastora Nadir, não atacando a igreja. Viu, pastora? A senhora, dizendo ser uma referência espiritual de visões e de Deus, deveria medir as palavras e saber o que está dizendo. Primeiro que o Jason Ferreira nunca atacou igreja nenhuma, como eu também nunca ataquei igreja nenhuma. Ele vai lá, faz a entrevista e diz o que ele não acredita, aquilo que é falado sobre coisa espiritual. Então, se você, a pastora, tivesse que trazer um argumento sobre ataque, é melhor falar assim, ó. Eles que estão falando que o que eu vejo não é verdade. E que eles nunca viram, ninguém nunca teve essa experiência que eu tive. É outra coisa. Agora, dizer que a igreja é atacada, isso aí, Do para verso mim, 17, prosperará. Quanto mais eles perseguem essa igreja, quanto mais eles fazem, mais Deus agrega pessoas, mais Deus prospera a igreja. Glória a Deus. E eu vou responder a vocês sobre esse farsante. Aí, agora, o Jesus agora é farsante. Está aqui, ó. Deus não revelou Esse isso pra farsante endemoniado aqui, ó. Esse aqui, ó, esse ateu. Engraçado. Ele chegou... Engraçado que ela chama Jesus de endemoniado, mas a igreja dela, ela também na igreja, não teve autoridade de expulsar o demônio de Jesus. Só que a desculpa dela, ela vai dar uma desculpa aí, no decorrer do que ela vem falando, que o demônio de Jesus não manifesta. Cara, que coisa absurda. Contradiz a própria Bíblia que ela acredita, contradiz o próprio livro que ela acredita. Porque não está escrito em lugar nenhum do conto do seu vigário, não está escrito em lugar nenhum do conto do seu vigário, deixando claro, viu, pastor Nadir, que demônio não tem demônio que não se manifesta. Porque no tempo de Cristo, ele orava para expulsar os demônios e deu autoridade aos que crerem, que a senhora está nesse grupo. Expulsai os demônios. Esses sinais seguirão os que crerem, inclusive de expulsar demônios. Aí não diz que tem demônio que não se manifesta. Ela vai dizer isso aqui. Você vai ver. Mentindo descaradamente aqui na nossa igreja. Eu não estava no culto. É um culto de terça-tarde. Mentindo descaradamente. Só tinha obreiras. Glória a Deus. Qual foi a mentira e eu não que Jesus estava. Falou? Ele só não se revelou presente quem ele era. Aí eu cheguei, ele me esperou até eu chegar dizendo, mentindo, mas Deus já me revelou de antemão que era ele. Ele não me engana, não. Olha que coisa. Ela disse que Deus revelou. E se Deus revelou, por que a senhora não falou na hora que Jesus estava lá? Seria uma grande oportunidade, pastora Nadir, para você ou para a senhora, né, respeitando sua idade, chamar alguém para fazer a filmagem, também para a senhora colocar no seu canal, né, para não ter a desculpa de dizer que o Jason Ferreira não colocaria, se isso acontecesse, o vídeo no canal dele por ser ateu.
Se a senhora tivesse essa revelação, ele chamaria alguém e disse, olha só, chegou um ateu aqui, eu sei que é ateu, e ele vai ser desmascarado aqui, e nós vamos fazer a filmagem aqui, eu coloco no meu canal para provar que Deus me revelou. Teve uma grande oportunidade de pelo menos, fazer as pessoas acreditarem mais no seu ministério, no seu chamado ministério. Vamos lá. Pense que ele me enganou. Glória a Deus, porque Deus consentiu que eu desse a entrevista a ele. Ele falou da mãe dele, que se chama Luzinete. Disse que ela era minha fã, que ama os vídeos, que estava se consertando por ouvir o nosso canal. E disse, eu perguntei o nome da mãe dele, ele disse que era Luzinete. E eu falei que eu não ia esquecer de orar por ela, porque a minha avó se chamava Luzinete, a minha falecida avó. E ele disse que ela pediu para ele vir na igreja, ele pegou o avião lá de Recife e veio me entrevistar. Agora eu fico pensando que ele é tão mentiroso que eu fico aqui pensando se a mãe dele... Agora, o pastora, quem é mais mentiroso aí? Quem é mais mentiroso? Porque, na verdade, se o Jason falou isso, qual é a prova que a senhora tem que ele falou isso? A senhora perdeu uma grande oportunidade de desmascarar o Jason Ferreira como ateu. Viu? Teve. Sabe por que você não fez isso mesmo para enganar as pessoas? Porque não assiste canais ateus. O mal de vocês é esse. E vocês não consideram o que os ateus falam, até para tentar se defender, para assistir, para tentar se defender. É por isso que descem a ripa com pau de quina nessas revelações, justamente por conta disso. Isso é um monte de revelações. A senhora não teve nenhuma revelação sobre Jason Ferreira, deixando claro, não teve. Se tivesse, não ia perder a oportunidade de ter feito um vídeo, alguma coisa, na hora que o Jason estava lá, dizia que ele está aqui me entrevistando, mas ele não me engana. Ele é ateu. Deus já me revelou que ele é ateu. Cadê? Agora, tentar mascarar aquilo que a gente já viu, que todos já viram, que quem está mais descendo a ripa, quando eu digo assim, eu digo numa linguagem figurada, quem está mais criticando, depois dessa entrevista do Jason, a sua pessoa, a senhora, são os próprios cristãos que não acreditam no seu ministério. Não são os ateus. Então, deixando bem claro, quando Jesus chegou lá na sua igreja, ele não tinha nenhum dever de se revelar que ele era um ateu. Mesmo porque ele queria saber se de fato Deus estaria nessa igreja, esse Deus que a senhora acredita. Porque a revelação tinha que nascer dali das divindades que a senhora acredita. Ou da divindade que a senhora acredita. Mas por que não aconteceu aquilo? Porque tudo é coisa mental. E o pastor Nadir, é tudo mental. Deixando claro isso. Tudo isso que a senhora vive, toda essa fantasia mental, toda essa fábula mental que a senhora vive, com todo respeito à sua pessoa, eu vi na casa da minha mãe. Tudo isso acontecia. O que chegava de profetisas na casa da minha mãe, é tanto que a senhora diz o tempo todo que a senhora é profeta, a senhora não sabe nem o significado da palavra profeta. Porque profeta é um significado para homem, masculino. Mulher profetiza. E a senhora fala o tempo todo que a senhora é profeta de Deus. A senhora não é mulher, não é do sexo masculino, é? Então, o seu Deus nem revela isso para a senhora. Que a senhora está cometendo um erro na linguagem. E por que ele não revela? Não, mulher não pode ser profeta, é profetiza. Entendeu, pastor Nadir? E esse contexto, eu vi muito isso nas igrejas. A casa da minha mãe acontecia muito isso. Isso é uma fantasia que a senhora tem, que a senhora aprendeu, mental. Essas visões que a senhora disse que tem, aquela coisa toda, isso é tudo a própria mente que forma essas histórias, porque a senhora já pensa nisso. A senhora pensa em céu e pensa em inferno, então a sua mente vai formar um monte de fantasia, a senhora vai acreditar. E a prova está aí. A prova está aí. O Jason foi e não teve nenhuma revelação que ele seria um ateu. Pelo contrário, o que falaram para Jason
foram coisas positivas. Positivas. É como se Jesus fosse um crente, um cristão, um homem de Deus. Ele não é fake. Dona Luzinete, se a senhora estiver me ouvindo, dê uns conselhos para esse seu filho. Mentiroso, salafrário, que merece um processo nas costas. Usou o nome da própria mãe. Olha só, processo de quê, minha irmã? Processo não gera dessa forma, não. O que foi? Qual foi o desrespeito que o Jason teve à sua pessoa para ele ser digno de um processo? Ou seja, a senhora fez a entrevista, deu a entrevista ao Jason forçada? A senhora pediu, que tem alguma prova que a senhora pediu para o Jason não postar no canal dele a sua entrevista, a sua igreja, o seu culto? Tem isso? Porque se tivesse isso, tudo bem. Então, não tem. A senhora não sabe nem o que é que gera, o que significa um processo. Por quê? Porque não tem sentido. Ele não quer aceitar que as revelações não funcionaram com um ateu dentro da igreja, que recebeu oração com a mão na cabeça. A senhora disse que Jesus é endemoniado. E aquela obreira lá que colocou a mão na cabeça e orou? Se Jesus fosse endemoniado, não manifestava? Claro que manifestava um demônio ali. E se isso fosse verdade? E aí a senhora perdeu uma grande oportunidade. Ou seja, se isso de fato fosse verdade, estava na hora de a igreja da pastora Nadir ser conhecida do mundo inteiro porque orou por um ateu e o ateu endemoniou. Para com isso. Se é que essa mãe existe, Aí, ela pode ser um fake dele, para vir mentir aqui e dizer que a entrevista era para a mãe dele ouvir. E Deus me permitiu, Deus disse não, ele me permitiu, glória a Deus, que eu concedesse a entrevista e perguntei para ele, você tem canal no YouTube? Ele disse, não, estou pretendendo, porque eu não conhecia. Eu não conheço essas pragas, eu não quero conhecer pragas. Tudo isso que está falando aqui, que ela está falando aqui, não se tem prova, viu, gente? Não se tem nenhuma prova. Ela está dizendo, porque do jeito que ela fala tantas fantasias, tantas coisas, isso aí pode ser mais um invento dela. Ninguém tem prova. Ela não tem nenhuma prova que Jesus disse para ela que não tem canal no YouTube. Se Jesus está fazendo uma entrevista com ela, justamente deve ter pedido sem autorização para postar. Como é que o Jesus falou isso? Eu não acredito. Se a senhora não tem prova, o que a senhora está falando é uma palavra contra a outra. É a sua palavra contra a palavra do Jesus Ferrer. Então não tem sentido. Eu quero conhecer pessoas que creem na Bíblia Sagrada e que acompanhem nosso canal, que creem nos mistérios de Deus. Eu não preciso olhar esses canal desses miseráveis enganadores, mentirosos. Eu tô no meio. E eu consenti ele me entrevistar pela mãe dele. Ele falou várias vezes dessa mãe. Sim. Eu espero que ela não seja uma fake. Ele era minha... Falei, pastor não tem fã. Disse que ela era minha fã. Primeira coisa que eu já rebati. Pastor não tem fã. Isso ele não coloca na entrevista. Falei, pastor tem seguidores que querem abrir os olhos. Nosso canal é para abrir olhos. Então, amados, irmãos, estão ouvindo? Ele mentiu dizendo que não tinha canal. Até então não conhecia ele. Glória a Deus, de YouTube. E ele disse que pretendia abrir um canal de culinária. Olha, quem é o mentiroso? Sou eu. Vai ver que o Jason Ferrer, claro que ele não ia se identificar, ele estava fazendo ali uma investigação, uma entrevista para colher realmente a verdade. De onde viria a verdade. Como, por exemplo, a Rede Globo faz muitas entrevistas com pessoas de investigação sem se identificar. Você vê não só a Rede Globo, vários programas de televisão aí, jornalísticos. Não é nada demais, né? Então, o que ela falou não tem sentido. Talvez o Jason falou sobre o canal da esposa. Que tem um canal da esposa, que é o canal de Cleo. E ela confundiu. Pode ser. Aí ela tá falando dessas coisas aqui. Não entende nada dos mistérios de Deus, é um cego espiritual. Assim como tem muitos irmãos que diz que é crente, que são obreiros e estão cegos.
É. não se deixam renovar na... Estão cegos, ou seja, estão cegos. O Deus que revela tudo para ela, nem revela para ela que precisa ter mais estrutura na língua portuguesa. Pode observar as gafes que ela... É uma pessoa simples, humilde. Os erros que ela comete. Eu também cometo muitos erros, mas eu não tenho esse negócio de espiritual me monitorando. Então, observe bem. Você vê que a pessoa cria um monte de fantasia e quer que as pessoas engulam. A graça, como Jesus ordena, através de Paulo, que nós nos renovemos na graça e no conhecimento. Esses irmãos não crescem na graça, são crentes de estatura mediana, são medrio, estão com água pelos artérios, não mergulham no oceano do Espírito e criticam os irmãos que têm visão elevadas de Deus, que têm visões nas profundezas de Deus. Visão elevada, como a missionária Cristina. Cara, que... Para você ouvir uma pessoa assim, que tem a coragem de abrir um canal na internet para falar, pelo menos, no mínimo, tinha que pensar o que fala. E tem um monte que acompanha, né? Tem um monte. No canal dela é mais de 100 mil inscritos. Tem um monte que acredita nessas fantasias. Congrega conosco desde que a igreja fundou. Que a igreja tem 19 anos de fundação. Todas as profecias dessa irmã se cumprem. Que ele põe ali, porque ela fala de uns mistérios que Deus deu a ela. Nós vamos esclarecer para os irmãos. Vai falar da irmã então, amados irmãos, com diz, presta atenção. Os mistérios de Deus não é para todas as igrejas, nem para todos. Por isso, amados, que a gente não filma os cultos, justamente para evitar... Agora, observa, se não filma os cultos, por que ela... Será que ela estava cega? O pessoal estava cego lá? Por que ela permitiu que o Jason filmasse? Na verdade, o Jason não filmou o culto, algumas partezinhas do culto. Ele não ia filmar o culto inteiro. Por que ela permitiu? Por que ela não disse, olha, eu dou entrevista para você, mas não filma nada aqui dentro? Mas não. Ela pensava que o Jason Ferrer, na verdade, era um cristão. E que ali seria fértil ele fazer aquela filmagem ali para propagar o culto dela. Cara, é tanta coisa que se você observar, se você analisar, todo respeito à pessoa dela, eu tô apenas defendendo o meu amigo e também dizendo onde é que o erro está. Ou seja, onde tem as mentiras que a gente não tem nenhum dever de acreditar. Que as pessoas blasfemem contra o Espírito Santo. Porque quando nós fundamos essa obra, o Senhor disse, ela será pequena no início dela, mas eu serei grande no meio dela. Essa grandeza de Deus não era o dinheiro, era os seus, ele estava falando dos mistérios e das curas que ele opera nessa igreja. É inigualável, inefável. Sábado mesmo, uma menina internada de uma irmã que congrega no Cambuci, no Hospital Samaritano, recebeu uma cura tremenda. Ela estava com 6% de glóbulos brancos internados. Cadê a prova, a senhora tem? Não tem. O que a gente vê o pessoal falando de cura. Cura. Está dizendo que ela estava internada. Na medicina, recebeu uma cura na medicina. E a irmã Cristina profetizou a cura que Deus mostrou para ela de uma forma tremenda. E a menina no outro dia teve alta. Se a irmã quiser vir a público trazer os laudos médicos e testemunhar, ela pode. Cadê? Não é laudos médicos, não. Ela estava na medicina. O organismo dela reagiu. Esse tipo de cura não tem sentido nenhum, não faz ninguém acreditar nessas bestades, não. Por que a senhora não filma uma cura na sua igreja? Uma cura assim, um amputado,
uma pessoa da mão mirrada, um paralítico de fato, daquele que a gente vê que não tem condição de levantar da cadeira, levantar e sair pulando dentro da sua igreja. Então, conversa, achismo, falácia, não faz ninguém acreditar, não, pastor. Ela mora em Santos. Olha a distância de Santo para a capital, para o Cambuci, porque ela recebeu de Deus muitas vezes. Recebe, aqui recebe. E não recebe com engano nem dolo para sua alma. E esse farsante aqui, ó, veio distorcer tudo, pegou o bonde andando, é um ateu, não me disse que era ateu, disse que estava procurando a libertação. Quem é o mentiroso? Ele precisava dizer, pastor Nadir. Deus não lhe revela tudo. Só não disse que Deus revelou, senhor. Que contradição é essa? Mesma coisa, mesmo da hora que ela fala uma coisa, ela fala outra. Ele não me disse que era ateu, porque ele não precisava dizer. Qual seria o dever que ele tinha de dizer que era ateu? Se ele estava ali justamente para descobrir se a revelação existia de fato ali, verdadeira. Que é isso? Como é que tem pessoas que acreditam nessas coisas ainda e alimentam essas fantasias, cara? Como existe? Ainda tem pessoas que acompanham isso. Você vê que é uma pessoa totalmente embriagada com o fanatismo religioso e a crença religiosa. Como você pode voltar a acreditar numa coisa dessa? Quando eu vejo aí as histórias de supostos ex-ateus dizendo que voltaram para a igreja. Cara, tem que engolir tudo essas coisas de novo. Isso não tem sentido nenhum. Aqui. Então, meus amados, eu vou ler para esses irmãos do YouTube que dá honra a ele, que Deus proíbe dar honra ao ímpio. Vamos ler em Provérbio, abre a Bíblia comigo, em Provérbio. Ó, ela vai ler Provérbio. Capítulo 17, glória a Deus, verso 7. Diz assim: não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Ó, isso é para ela. Ó, não convém ao tolo a fala excelente. Ó, a fala excelente dela. Que não consegue falar direito nem a própria língua do país. Ou melhor, portuguesa no país. Esse versículo é para a senhora, pastor. O tolo não pode falar das igrejas de Deus nem na igreja. A fala excelente é a fala de Deus na igreja. A fala do povo de Deus é excelente para Deus. Não é a fala do Palácio do Planalto, não. Não é a fala de Brasília, não. Não é a fala das repartições de justiça da terra, que é excelente para Deus, não. Meu Deus. A fala excelente para Deus é a fala da igreja de Deus, a noiva do Cordeiro. E esses irmãos que se diz que até obreiro, conhecedores da Bíblia, fica dando honra para um farsante desse, querendo tirar a minha honra que Deus me deu. Eric, né? Ela tá dando direto pro Eric, que pensa num cristão, num cara que a gente admira, porque o Eric, ele não concorda com essas coisas. Ele tem a fé dele, entendeu? Claro, e respeita também os ateus, discorda da questão da descrença dos ateus, claro, ele tem todo direito, mas ele não bate de jeito nenhum. Ela está tentando colocar aqui um pano quente em cima, porque na igreja dela não existiu uma revelação sobre quem Jesus é. Podia ter tido a revelação antes, que ela ia receber uma visita na igreja, ela tinha falado de um ateu, nada disso. Como vai acreditar? Fala o que pensa, não fala as realidades. E o Jason Ferreira fez um belo trabalho, porque foi lá e realmente provou que tudo que acontece lá é fantasia mental. Somente isso, nada mais do que isso. É tudo fábula mental. É tudo algo que não tem sentido. Porque ele chegou na igreja pegando o fim do culto, pegando o bando andando. Aqui tem pastores idôneos. Aqui tem pastores, que ele viu só irmã na igreja. Aqui tem pastores cheios do Espírito Santo, que jamais ficariam numa igreja dessa
concordando com heresia, junto comigo. O dom da irmã Cristina, da missionária que ele viu, ela falando os mistérios de Deus, Olha só. é o mesmo dom que Deus me disse quando ela entrou na igreja, veio congregar conosco. Ó, dom da mentira. Que ela começou a entregar a visão, eu orei o Senhor, que eu não sou tonta. Eu não sou besta quadrada igual ele, mula sem cabeça, não, viu? Eu não sou uma mula sem cabeça igual essa aqui, não. Eu fui orar, eu oro nos montes, eu oro, eu jejuo. E o Senhor disse, eu dei à minha serva o mesmo dom que eu dei a João na ilha de Pátimo. Pode confiar. Foi assim que... Então, olha só. Então, vocês já estão entendendo, né? Que o dom de João da ilha de Pátimo também é uma mentira. Só que essa irmã que ela está defendendo aqui foi a mesma irmã que deu a profecia boa para Jason Ferreira, de um envelope. Né? Falou, a gente viu, tá no vídeo do Jason Ferreira, lá no canal, do dia da entrevista. Pode observar. Ela deu e sobre essa visão, ela não falou. Por que ela não falou nada sobre essa visão da fiel lá da igreja dela? Deus me disse. Agora ele é uma mula cega, não entende nada de Deus. Junto com esses irmãos do YouTube que concordam com ele. Glória a Deus. Não conhece Deus, não sabe nada de Deus. E é uma desgraça, uma lástima, que esses irmãos não cresçam aí e fiquem. Me diz que Deus é uma desgraça. Dando honra ao ímpio. Viu, irmão? E aqui em Provérbios 18, eu vou ler para vocês. No verso 5 diz assim: não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio. Leiam e repitam a leitura para derrubar o justo. Como que eu vou ter respeito a uma coisa dessa chega no final de culto? Uma coisa dessa. Acabou, coitado do Jason. Sem conhecer os mistérios de Deus. A pessoa não sabe o que ele veio fazer na igreja. Glória a Deus, e fica tacando pau na igreja para... Primeiro, que isso não existiu. Não existiu. O Jason Ferreira só falou que não acredita nas revelações dela, do que ela falou na entrevista. Ela falou muitas coisas absurdas na entrevista. Vocês ouviram. Depois falou de um livro que ela leu, que o Jason falou que realmente nesse livro tem muitas coisas do livro que ela usa como fantasias da mente para dizer também que tem essas visões. Jason não falou mal da igreja dela em momento nenhum. Jason falou que não acredita e que é tudo fantasia da mente. Mas só que ela emendou tanta coisa. Se Jason tivesse feito um vídeo, olha, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo, essa igreja... Não. Jason falou das fantasias da mente dela, que ela disse que foi no céu, que foi no inferno, que viu isso, que viu aquilo, Michael Jackson lá sofrendo tormentos, tantas coisas que essa mulher viu no inferno. E não viu o Jason, um ateu dentro da igreja dela. E não viu, e não sabia que o Jason ia lá fazer uma entrevista. Ela tinha que já estar esperando. Deus já tinha que ter revelado para ele. Esse Deus dela tinha que ter revelado para ela. Disse, olha, você vai receber. Aí você prepara o pessoal para filmar. Prepara todo mundo para filmar aqui. Que ele também, enquanto ele faz a entrevista, alguém também vai filmar aqui. Porque eu já sabia que ele viria. Pronto. Agora, depois de tudo, quando ela viu que o pessoal foi para cima, viu que realmente perdeu a credibilidade, ela fez um vídeo para tentar difamar o Jason Ferreira. Que papel é esse? Desgraça sua, viu, irmãos, que faz isso? Que você tocar na noiva do Cordeiro, ainda mais numa igreja como essa, na noiva do que Cordeiro. Vive a santidade de Deus de dia e de noite, 24. Ela tá trocando tudo. Ela tá dizendo que o Jesus tá falando mal da igreja, cara. Em momento nenhum, o Jesus falou da igreja. Jesus falou das visões, da entrevista, das visões, do imaginário mental que ela tem. Mas ela está jogando agora a culpa para a igreja. Ou seja, está jogando Jason contra a igreja. 4 horas. Você está fazendo sua cama no Senhor. Aí depois, quando a espada vem, igual tem uma fila aí nos e-mails,
nos comentários me pedindo perdão, diz que é eu que oro o contrário. Fica dizendo, não ora o contrário pra mim, Esse não. povo que lhe pede perdão é um povo tudo atrofiado também, mentalmente. E fica por conta de profecia que a senhora dá aí, de revelação de coisa ruim para as pessoas. É. Eu acho que, infelizmente, nós vamos conviver com isso por muitos e muitos anos. Nós vamos conviver com isso por muitos e muitos anos aqui no país. Ainda tem muitas pessoas assim que acreditam, né? Que tem essas fantasias mentais, que isso já, pelo tempo que passamos, por tudo que já vivemos até agora, em pleno século XXI, já estou encerrando o vídeo, vou deixar o restante para um outro vídeo, viu, pessoal, para ficar extenso, mas eu vou finalizar com o meu argumento aqui. Em pleno século XXI, depois que a tecnologia já avançou mais, que você tem todas as informações que você quiser, baseado na internet, depois dessa pandemia que veio realmente para desmascarar a religião, depois de... pandemia, porque a pandemia não tem uma profecia falando dessa pandemia, na origem dessa pandemia. Depois de muitos religiosos morrerem, igrejas fechadas, e também depois da tecnologia avançar de uma forma astronômica, filmando aí algo imenso aí na imensidão. Agora o James Webb, que é um telescópio poderosíssimo, está aí no espaço filmando muitas coisas, provando que isso aqui é muito maior do que o que nós imaginamos. Ainda tem pessoas que acreditam nessas coisas, acreditam nessas fábulas mentais, nessas fantasias mentais. E é por isso que o nosso país ele não cresce financeiramente mais do que o que deveria crescer. A gente era para ser país do primeiro mundo há muito tempo. Muito mais de 120 anos. O planeta está atrasado mais de 120 anos. No tempo, quem fala isso sou eu. Que o povo deixa de investir nas coisas que precisam para o país, nas coisas que precisam para o planeta, para acreditar nessas fantasias religiosas ainda que existem na mente de muitas pessoas. Porque tem igreja que não liga para isso, tem igreja que não acredita nisso. Você vê que a igreja adventista não acredita nisso, igreja batista tradicional não acredita nisso, igreja católica também não acredita nisso. Essas revelações que alguém vai no inferno, vai no céu, vê tudo isso. Não acostumado a ler isso aqui, as histórias de João, da ilha de Patmos. Parece que ninguém sabe por que fumou. Quem escreveu isso aí, que não acredito que foi nem esse João. Tantas besteiras que falou aqui. E outros os livros de um monte de alienado também, livros. Tem um tal de Rebecca Brown também, que quem lê aquele livro e for alienado vai inventar um monte de besteira. E ela começou a ler também livros desses livros aí, encheu a mente de coisa e fica falando essas coisas. E você vê na hora de realmente provar que isso de fato é verdade, cadê? Ela vê tudo, mas não viu o Jason Ferreira como ateu na igreja. Infelizmente, ainda tem pessoas que acreditam nessas pessoas. Infelizmente, ainda tem pessoas alienadas dentro das religiões. Infelizmente, pessoal. Infelizmente. Nós apanhamos aqui, mas nós mostramos a verdade do dia a dia, nua e crua. Todo respeito a todo e qualquer religioso. Quem acredita nela, quem não acredita. Eu não acredito em uma só palavra que ela fala em questão do que ela vê no mundo espiritual. Não é só ela, não. Qualquer um. Porque não se aprova de jeito nenhum. Eu respeito a pessoa, o ser humano. Agora, o ser humano fala. Eu não tenho nenhum dever de acreditar. Então, esse foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu volto com novos argumentos. Depois eu vou fazer o vídeo número 2, dando continuidade aí nesta fala dela, aí contra o Jason Ferreira, descendo a ripa no Jason Ferreira, porque foi na igreja dela e provou que, de fato, aquelas revelações não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com espiritual, porque espiritual simplesmente é uma fantasia mental, não existe. Um abraço para todos, fiquem na paz, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mais volto, e volto com novos argumentos e novas indagações.